Queridos, eu quero perguntar para vocês, quantos já leram esse texto de 2 Reis 5, de 1 a 14? Levante a mão, por favor. Graças a Deus, muitos irmãos já leram esse texto, e esse texto é belíssimo. Num pequeno espaço, você encontra aqui muitas mensagens para nos ensinar. Muitos personagens fazem parte desse texto, e eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre um desses personagens. Nós poderíamos pregar aqui, hoje para vocês, sobre Naamã. Há muita informação sobre Naamã aqui. Poderíamos meditar sobre a esposa de Naamã. Poderíamos meditar sobre o rei de Naamã. Poderíamos pregar sobre Eliseu. Poderíamos extrair uma mensagem para nós acerca do rei de Israel. Mas nessa noite, eu queria me concentrar com você sobre a menina que está presente nesse texto. Essa menina é de uma singularidade sem precedente. Nós não sabemos o nome dela, não sabemos quantos anos tinha, não sabemos de que linhagem era, não sabemos o nome dos seus pais, não sabemos absolutamente nada dessa menina, e ela participa uma vez em todo o texto. Uma vez. Ela fala uma frase, que foi a grande responsável pela construção de todo o enredo do texto. O que nós temos aqui? Nós temos um homem que era general de um dos países mais poderosos daqueles tempos, que era a Síria. Existem dois países na Bíblia com um nome muito parecidos: a Síria, cuja capital era Nínive, e Síria, cuja capital era Damasco. É desta Síria que eu queria pensar com você nesta noite. Naqueles tempos, a Síria foi usada por Deus para ser um instrumento de juízo sobre a Assíria. E é interessante algo que nós temos aqui nesse texto. No versículo 1, a Bíblia diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito. Agora preste atenção no que o texto diz: porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Ele era um pagão, um homem que ainda não conhecia o Senhor, mas Deus o usou de maneira extraordinária para atender aos seus propósitos. E que propósitos eram esses? Disciplinar a Assíria, porque nós cremos num Deus que é soberano sobre toda a sua criação. O mundo todo está nas mãos de Deus. Ele coloca reis, ele depõe reis, ele tem o controle absoluto de tudo. E aqui, ele estava usando Naamã para atender os seus propósitos, para que Naamã pudesse então disciplinar a Assíria. É muito importante, porém, que nós entendamos que, mesmo tendo todo o poder que ele teve, toda a capacidade que ele tinha de conquistar, ele contraiu uma enfermidade terrível, a lepra. Naquela conjuntura, a lepra não tinha tratamento. Quem contraísse lepra, fatalmente morreria. Eu quero dizer para você que, se alguém aparecesse com essa enfermidade, toda a sua vida passaria por uma modificação. E foi o que aconteceu com Naamã. Ele tinha o respeito do rei, ele tinha o respeito da sua família, ele tinha o respeito dos seus soldados. Era um homem extremamente importante na Síria, ele era o segundo no poder, era
comandante do exército do rei Ben-Hadad II, mas ele ficou leproso. Talvez nesses empreendimentos militares ele tenha contraído a lepra. E quando alguém ficava leproso, essa pessoa sabia que morreria. Ela então precisava se afastar do convívio familiar e se isolar em uma casa, porque a lepra é extremamente contagiosa. Hoje, a hanseníase. Nós sabemos que hoje, pelos avanços da medicina, a hanseníase tem cura. Mas na época de Naamã não tinha. E quando ele aparece acometido dessa enfermidade, ele precisou mudar toda a estrutura da sua vida. Ele ficaria longe da esposa, ficaria longe dos filhos, ele teria que abrir mão da sua posição de comandante do exército, ele perderia o seu emprego junto ao rei, e ele iria para um lugar isolado, esperar a morte chegar, vendo o seu corpo apodrecer em vida. É uma doença extremamente dolorosa. Esta era a sina de Naamã. Mas, num desses empreendimentos contra a Síria, todos nós sabemos que a Síria, ela levou cativo para a Síria muitos habitantes de Israel, e ela deixou morando em Israel também muitos habitantes da Síria. Houve uma miscigenação, e numa dessas investidas contra Israel, que estava sob domínio da Assíria, ele vence o exército assírio. E como era costume naqueles tempos, os soldados raptavam meninas para serem serviçais de suas esposas. Naamã fez isso. Ele pegou uma menina israelita e levou para a Síria, para que esta pudesse servir de escrava da esposa de Naamã. Agora, o que me chama a atenção, essa menina, tão anônima, mas é a personagem, se os irmãos me permitem, é, sem sombra de dúvida, a personagem principal da história. Porque tudo acontece por conta dela. Ela é o pivô da situação. Quando ela viu, não se sabe quanto tempo ela estava escrava, mas quando ela viu que Naamã estava acometido da lepra, e vendo, muito provavelmente, o sofrimento da família, porque quem tinha lepra sofria, ela, imbuída de uma coragem, ela chega perto de sua senhora e diz o seguinte, ela fala uma frase somente, ela diz o seguinte: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, este o curaria de sua lepra. Só isso. Agora, o que mais me chama a atenção ainda é a mulher ter dado ouvidos para uma escrava. Ela ouviu tão atentamente o que aquela menina havia dito, que ela fala isso com Naamã. Naamã, por sua vez, precisava da autorização real para ir até Israel. Ele então vai falar com o rei, e o rei, por sua vez, deu essa autorização para Naamã. Veja só, uma menina escrava falou com tanta certeza do que estava falando, que ela convenceu a esposa de Naamã, convenceu Naamã e convenceu o rei da Síria. Não houve questionamento, não houve indagação, nesse primeiro momento não houve incredulidade. Naamã prepara tudo, e ele vai até Israel, e ele leva um presente. Eu fiz a conta para vocês, do valor que seria esse presente que Naamã leva para Eliseu, em moeda corrente no país, nos valores de hoje. Ele levou 84.600 reais de prata, 253.000
R$ 1.800 em ouro e levou 10 mudas de roupas para Eliseu. Preparou aquilo tudo, montou a sua comitiva e foi para Israel. Não se sabe quanto tempo ele demorou para chegar em Israel, mas ele chegou, levando uma carta para o rei de Israel, que naquela época era o rei Jorão. Quando o rei Jorão lê aquela carta, ele rasga suas vestes, e ele diz: eu porventura estou no lugar de Deus? Vocês estão vendo que esse rei está armando contra mim, porque eu não tenho poder de curar ninguém, porque o rei da Síria havia mandado uma carta com os seguintes dizeres: eu estou te enviando Naamã para que você o cure de sua lepra. Mas Jorão não tinha poder nenhum. Quando Eliseu, o profeta Eliseu, ele ficou sabendo que o rei havia rasgado suas vestes, ele manda dizer para Jorão o seguinte: Jorão, se incomode não, manda Naamã para mim, você saberá que há profeta em Israel. Naamã então se dirige a Eliseu. Quando ele chega diante de Eliseu, o orgulho, o ego, ainda falando muito alto, a enfermidade por si só ainda não havia quebrado aquele orgulho, Naamã mandou dizer para ele o seguinte: vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Gente, Jordão, naquela época, uma água barrenta, uma água que não era uma água limpa. Naamã fica indignado, porque ele achava que Eliseu sairia com pompa, sairia de alguma maneira fazendo pirotecnia para receber Naamã, sairia fazendo um estardalhaço tremendo, mas ele só manda Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Aí ele se revoltou, ele disse: espera lá, eu saí da minha terra, fiz essa viagem toda, para chegar aqui, e esse homem me mandar mergulhar 7 vezes no Jordão. Na minha terra tem rios melhores, na minha terra tem Abana e Farpar, por que eu não poderia ter mergulhado lá? Aqui entra a visão que os soldados tinham de Naamã. Os soldados chamam Naamã de pai. Meu pai, se ele te pedisse algo mais difícil, o senhor não faria? Se ele te pedisse algo mais, de certa forma, dificultoso, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar no Rio Jordão. Irmãos, abrindo um parênteses aqui na nossa exposição, eu aprendi uma lição aqui. Muito interessante. Muitas vezes, aquilo que eu quero está naquilo que eu não quero. A cura tão sonhada de Naamã estava justamente naquilo que ele não queria fazer, que era mergulhar no Rio Jordão, naquele rio sujo. Às vezes, nós queremos tanto as bênçãos de Deus, nós queremos tanto que o Senhor nos abençoe, mas quando Deus nos mostra o caminho, nós não queremos, pois é justamente nisso que eu não quero, que está a solução dos meus problemas. Às vezes você recebe alguém vai conversar com você, e essa pessoa começa a se queixar da vida, e começa a dizer para você que está passando por um momento difícil, e que gostaria de receber aquela bênção de Deus, mas quando você diz: olha, só existe uma maneira de você conseguir resolver essa dificuldade, é crendo em Cristo. Aí as pessoas, elas se desviam do assunto, porque elas não querem assumir compromisso com Cristo. Muitos querem aquilo que Cristo pode dar, mas não querem se dar para Cristo. Entende agora o sentido do que eu estou falando? Aquilo que eu tanto quero, muitas vezes está naquilo que eu não quero. Eu tenho uma frase aqui. Primeiro eu quero te passar a ideia central desse texto. Quando eu leio esse enredo todo, eu vejo uma ideia central que diz o seguinte: aquele que crê em Deus deve ser canal de bênçãos onde quer que se encontre. E eu queria ler uma frase para você. Veja só essa frase:
baseando naquilo que nós acabamos de falar. Se você continuar vivendo da maneira como sempre viveu, continuará sendo o que sempre foi. Se você não entender que o que você tanto quer está justamente naquilo que você não quer, você vai continuar colhendo os frutos e continuar vivendo da maneira como você sempre viveu. Você precisa fazer algo novo na sua vida, e Cristo é esse algo novo. Então, Naamã se rende, e o texto bíblico diz que ele vai até o Jordão, e ele mergulha 7 vezes. E depois que ele mergulha 7 vezes, a sua carne está como a carne de um menino. Tudo por causa de quem? É aqui que entra o cerne da minha palavra nessa noite. Por causa daquela menina. Essa menina é fantástica. Eu repito, não sei o nome, não sei a idade, não sei a linhagem, mas não importa. O que essa menina me ensina acerca daquele que crê em Deus é algo extraordinário. Querido irmão, eu preciso fazer essa pergunta: será que eu realmente creio em Deus? Quais são as características daquele que crê em Deus? O que é que aquele que crê em Deus faz? Quais são as atitudes daquele que crê em Deus? Eu queria meditar com você sobre 3 coisas que eu aprendi com essa menina, que são características de quem realmente crê no Senhor. Porque essa menina era uma menina crente. Ela sabia o que estava falando. Ela conhecia Eliseu, e ela conhecia o Deus de Eliseu. Por isso, preste atenção em 3 coisas que essa menina me ensina. 3 coisas. Eu quero que você entenda isso, porque é algo muito profundo para o nosso coração. A primeira coisa que eu aprendo, em primeiro lugar, aprendamos que aquele que crê em Deus jamais será vencido pelo ódio. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagine que você está na sua casa, de repente entra alguém na sua casa, sequestra você, tira você do conforto da sua casa, afasta você da sua família, coloca você dentro de um carro e leva você para um outro país. Você fica vivendo num outro país, uma cultura diferente, uma religiosidade diferente, você está incomunicável, não há como você se comunicar com a sua família, você não tem notícia dos seus pais, você não tem notícia do seu marido, você não tem notícia da sua esposa, você simplesmente está num outro país, muito distante de casa, isolado, num lugar onde ninguém sabe que você está lá. De repente o seu sequestrador adoece, e ele contrai uma enfermidade grave. Responda com sinceridade para mim, qual é o sentimento que viria no seu coração? Pois foi isso que aconteceu com essa menina. Naamã chegou em Israel, raptou aquela menina, tirou aquela menina do convívio da sua família, pegou aquela menina, levou aquela menina para uma terra estrangeira, uma religião diferente, um país diferente, cultura diferente, língua diferente. Ela não soube mais notícia dos seus pais, não se sabe se os seus pais morreram na guerra, se os seus pais estavam vivos, perdeu o contato com seus amigos, perdeu o contato com todas as pessoas que ela amava, e foi levada para a Síria para servir a esposa do homem que a sequestrou. Eu pergunto para você, essa menina tinha ou não tinha todo o direito no mundo de ficar calada quando ela visse Naamã doente? Ela poderia ter pensado assim: bem feito, tomara que apodreça. Poderia ou não poderia? Tomara que ele sofra até o último dia da vida dele, para ele aprender a tirar uma menina de dentro de casa e trazer para um lugar que ela não conhece. Tomara que ele sofra. Eu vou ficar calada e vou dar risada quando eu ver esse homem sofrendo em cima de uma cama. Essa menina poderia
ter optado por esse tipo de sentimento, mas ao invés disso, essa menina decidiu amar. Essa menina decidiu amar. Aquele que crê em Deus nunca é vencido pelo ódio, nunca. Nunca é dominado, ele nunca é vencido pelo ódio. Por mais humano que sejamos, e por mais que no nosso coração, vamos ser sinceros agora, somos seres humanos, há sangue correndo nas nossas veias. Muitas vezes, quando alguém nos prejudica, existe um sentimento que brota no nosso coração, e lá no fundo, bem lá no fundo, mas bem lá no fundo mesmo, nós torcemos para aquela pessoa sofrer as consequências do que fez conosco. Sim ou não? Ah, irmãos, eu tenho certeza de que você concorda comigo, mas sabe de uma coisa? Se você crê em Deus, você nunca será vencido por esse sentimento. O amor sempre vai ser mais forte no coração daquele que crê em Deus. O que a menina fez? A menina chega perto da senhora dela, ela deve ter colocado de lado todo o ressentimento, toda a amargura, toda a tristeza. Ela chega perto da senhora dela e diz assim: eu tenho uma palavra para a senhora, se o meu senhor estivesse lá em Samaria, lá tem um homem de Deus, eu tenho certeza de que ele seria curado da sua lepra. Sabe o que é isso, irmãos? Amor. Amor, irmãos, não é ocasional, não é algo que surge ou não surge. Amor não está à mercê das circunstâncias. Amor é uma escolha. Eu escolho amar. Eu escolho não permanecer no meu coração nenhum outro tipo de sentimento que não seja o amor. Por isso eu quero dizer uma coisa para você, com base nessa menina: se você crê em Deus, permita que o amor invada seu coração, seja permeado pelo amor, querido. Tem alguém te prejudicando? Tem alguém falando mal de você nas redes sociais? Ame. Tem alguém prejudicando você no seu trabalho, fazendo de tudo para que você perca aquela vaga? Ame. Isso é um desafio, porque instintivamente, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? É dar a resposta à altura, é dar o troco, é nos defender, é procurar de alguma maneira, pagar aquela pessoa à altura do que ela fez conosco. Ah, querido, eu digo para você, aquele que crê em Deus não faz isso. Ele é vencido pelo amor. Ele é vencido pelo amor. Conta-se uma história de um menino, chegou em casa, bravo: pai, eu estou com muita raiva dos meus amigos de escola, porque eles hoje fizeram uma brincadeira comigo na escola que eu não gostei, e se eu pudesse, pai, eu ia bater em cada um deles, mas eu não posso, mas eu não sei o que eu faço, porque eu estou com ódio, e eu quero me vingar deles, pai. E o pai tentando acalmar o filho, mas o filho não se acalmava, e o pai não sabia o que fazer com o menino transtornado, cheio de ódio no coração. E aí o pai teve uma ideia. O pai chegou perto daquele menino e disse assim: filho, está vendo aquela camisa branca lá no varal? Sim, ali do lado daquela coberta, do lado da coberta, tem um saco de carvão. Eu quero que você vá lá, pegue cada pedaço daquele carvão e atire naquela camisa branca. Faça de conta que é um dos seus amiguinhos que fizeram brincadeira de mau gosto com você. Você vai pegar todo aquele carvão e vai atirar naquela camisa como se você estivesse atirando no seu amiguinho. O menino foi lá: pode deixar, pai, não estou entendendo muito bem o que o senhor quer, mas eu vou lá. E pegou as pedras de carvão e começou a atirar na camisa branca. Tome, para você aprender a não brincar comigo do jeito que eu não gosto. E começou a tirar carvão naquela camisa branca. E atirava, errava algumas, acertava outras. E foi atirando o carvão, e foi atirando o carvão, e foi atirando o carvão, até que não restou nenhum carvão no saco. Aí ele cansado. Aí o pai chamou aquele menino, o menino chegou. E o pai disse: e aí, filho? Satisfeito?
Ele: pai, descarreguei toda a minha raiva. Estou cansado, mas descarreguei toda a minha raiva. E aí o pai disse: ótimo, então vem comigo. Levou o menino para frente do espelho. Agora olhe você. Quando o menino olhou no espelho, ele se assustou. Ele estava todo sujo. Todo sujo do carvão. O pai olhou para ele e disse assim: filho, ame, porque senão você vai ficar pior do que eles. Ame, não odeie, ame. É muito importante que nós entendamos isso. Existem alguns textos nas Escrituras que eu quero mostrar para você. Veja só esse texto, irmãos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Aquele que crê em Deus ama, aquele que crê em Deus perdoa, aquele que crê em Deus releva, deixa o sentimento de lado. Aquele que crê em Deus luta contra esse sentimento nocivo e destrutivo, que muitas vezes quer se alojar no nosso coração. Veja só esse outro texto, que Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, versículos 17 a 21, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, perante todos os homens, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A maior arma que nós temos ao nosso dispor é o bem. Tem alguém prejudicando você? Talvez você tenha um vizinho que anda pegando no seu pé. Talvez tenha alguém na sua empresa que está tentando te destruir. Há alguém falando mal de você nas redes sociais e você está por um triz de dar uma resposta à altura. Lembre-se de quem você é. Seja invadido pelo amor, perdoe, releve. Veja só essa frase. Tem uma frase aqui que eu hoje fiquei impressionado com ela. Olha só. A vingança coloca você no mesmo nível do seu inimigo, o perdão coloca você acima dele. Perdoe, releve, aprenda com essa menina. Eu repito, se tem alguém com todos os motivos do mundo para odiar Naamã, era essa menina. Essa menina podia ter ficado calada e Naamã não sobreviveria. Essa menina podia ter guardado ressentimento no coração por ter sido privada da sua família, por ter sido retirada do aconchego da sua família. Essa menina poderia ter odiado Naamã até a morte, mas ela resolveu deixar esses sentimentos de lado e resolveu amar. Aquele que crê em Deus nunca será vencido pelo ódio. Nunca será. Mas eu aprendi uma segunda lição com essa menina. Eu aprendi uma segunda lição com ela. Em segundo lugar, aprendamos que aquele que crê em Deus conhece bem o Deus em quem crê. Irmãos, eu fiquei impressionado com essa menina. Fiquei impressionado com ela. Ela chega perto daquela senhora com uma convicção. Observe bem, ela poderia ter chegado perto daquela senhora e ter falado assim: com licença, senhora, eu posso dar uma palavrinha para a senhora? Eu sei que eu sou sua escrava, mas eu posso dar uma palavrinha? Quem sabe, se o meu senhor for lá em Israel, e ele bater um papo com Eliseu, pode ser que Eliseu vá com a cara dele, quem sabe Eliseu pode abençoar ele. Quem sabe? Não custa tentar. Ele já está com a morte certa, batendo na porta. Não custa nada. Ele tentar, é ou não é verdade?
é melhor ter uma chance do que não ter nenhuma. Então fala com ele, minha senhora, quem sabe a senhora consegue convencê-lo a dar um pulinho lá em Israel e tentar uma audiência com Eliseu. Pode ser que ela... Foi assim que ela falou, gente? Não. Ela conhecia o Deus de Eliseu. Com certeza, ela já sabia dos grandes feitos de Eliseu. Ela sabia o que Eliseu tinha feito com aqueles jovens que o haviam amaldiçoado. Um monte de jovem, depois que ele recebeu a capa de Elias, um monte de jovem começou a zombar dele, dizendo: "Ô calvo, sobe calvo." Ele olhou e proferiu algumas palavras, e diz a Bíblia que algumas ursas vieram e despedaçaram aqueles meninos. Ela sabia que Eliseu feriu as águas do Jordão, e o Jordão se dividiu no meio. Ela sabe que Eliseu fez flutuar o ferro de um machado. Ela sabia que Eliseu tinha ressuscitado o filho de uma mulher. Ela sabia do poder que Eliseu tinha. Ela sabia àquela altura que Eliseu tinha tirado o veneno de uma panela. Ela sabia de tudo que Eliseu era capaz de fazer, porque Deus era com ele. Então ela chega perto daquela senhora, imbuído de uma coragem, e diz: "Se ele estiver em Samaria, diante do profeta de Deus, ele será curado da lepra." Irmãos, ela falou com tanta convicção, mas com tanta convicção, que aquela mulher já creu nela de imediato. A convicção daquela menina foi uma coisa tão impressionante, que a senhora não titubeou e falou: "Naamã, vem cá, meu filho. A menina disse que tem um profeta lá em Israel, que pode curar você da sua lepra." É mesmo? Ela disse, e ó Naamã, ela falou com firmeza, aquela menina sabe o que está falando. Naamã então foi para o rei: "Ô rei, deixa eu falar uma coisa com o senhor, lá na minha casa tem uma serva que eu trouxe lá de Israel, a menina está falando com veemência que existe um profeta lá em Israel que pode me curar, rei." Então o rei: "É mesmo? Então eu vou fazer uma carta, vai lá, meu filho." Olha a convicção dessa menina, ela conhecia o Deus no qual ela cria. Ela conhecia. Queridos, eu posso dizer uma coisa para vocês? Nós somos muito tímidos diante de Deus, nós precisamos ser mais ousados diante de Deus. Oração feita é oração apresentada. Eu conheci uma história verídica, uma história verídica de um missionário que estava num país pregando o evangelho do reino de Deus, servindo ao Senhor Jesus, e ele tomou conhecimento de que estava acontecendo um problema na família dele, que era um problema de vida ou morte. Ele simplesmente deixou tudo organizado, a cargo de algumas pessoas, e viajou para a cidade dele para resolver esse problema de vida ou morte. Quando ele chega na beira de um rio, havia chovido sobremaneira, e o rio havia enchido, estava transbordando, e um monte de pessoas do lado dele querendo atravessar o rio. Não havia ponte, porque o rio havia levado a ponte, e só havia uma forma dele chegar na cidade na qual ele precisava chegar, e era por aquela ponte. Não havia ponte, o rio tinha levado tudo, e o rio transbordando, e ele ali, e as pessoas lamentando: "Como é que eu vou fazer? Eu preciso atravessar o rio, eu tenho que ir na cidade, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo." E aquele missionário com o coração apertado: "Como é que eu vou chegar do outro lado?" Aí ele ajoelhou ali mesmo, e orou e disse: "Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu preciso de Ti agora. Não há como atravessar esse rio, e Tu sabes da situação que eu preciso enfrentar agora. Se eu não atravessar, eu não poderei estar lá na minha casa para resolver esse problema. Ó Deus de Israel, o Deus que tem todo o poder, nos ajude, eu preciso atravessar o rio." Meus irmãos, quando ele terminou de orar, havia uma árvore na beira do rio, cujas águas do rio, por terem subido muito, haviam minado a raiz da árvore. Irmãos, de repente a árvore começou a cair, e atravessou o rio. Era o comprimento certo do rio. Tão logo aquele missionário havia orado, essa história é verídica, eles então atravessaram pelo tronco da árvore. Sabe o que é isso, irmãos?
ousadia. Ousadia. Nós somos um povo muito medroso, um povo que tem medo de apresentar certos problemas para Deus. Irmãos, nós não estamos diante de um Deus qualquer. Nós estamos diante do Deus que curou Naamã. Nós estamos diante do Deus que abriu um mar no meio. Estamos diante de um Deus que fez um morto de 4 dias voltar a viver. Estamos diante de um Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 10.000 pessoas. Agora, ou eu creio nesse Deus ou eu não creio. Então qual é a situação que tem tirado sua paz hoje? Qual é o problema que anda fazendo você perder a noite de sono? Querido, coloque diante de Deus, seja ousado. Mas pastor, eu vou pedir para Deus. Peça. Um missionário pediu a Deus que o abençoasse, a árvore caiu. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas que Ele pode, Ele pode. Então essa menina tinha tanta certeza disso, porque queridos, ela poderia ter ficado com medo, poderia ou não poderia? E se ele for lá e não acontecer nada? E se ele viajar essa distância toda e chegar lá, Eliseu estiver com raiva dele porque ele foi lá e destruiu Israel e trouxe um monte de gente escrava comigo, e se chegar lá Eliseu cismar de não querer atendê-lo, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Meu querido, se tem algo que nos prejudica diante de Deus, é o tal do se. É o tal do se. Se, queridos, vamos ser mais ousados. Eu não me esqueço de Pedro. Pedro estava no barco, de repente vem um vulto no meio da água, os discípulos olham assim, um vulto andando em cima da água, eles gritam de medo, muito medo, e Jesus diz: calma gente, sou eu, andando por cima da água. Aí Pedro, sempre Pedro, não é? Se és tu mesmo, então permita que eu vá até onde tu estás. E Jesus diz: então vem. Você iria? Fala a verdade. O barco balançando para lá e para cá, as ondas altíssimas, vento para tudo quanto é lado. Jesus vendo: venha. Irmão, seja sincero, não vá falar algo que você sabe que talvez você não faria. Seja sincero, você teria coragem de colocar o pé na água? Teria coragem de sair do barco, porque o barco era um porto seguro, sim ou não? Enquanto eu estou no barco, eu estou seguro. Mas você teria coragem de sair do barco? E diz a Bíblia que Pedro deu alguns passos em cima da água, desafiando as leis da gravidade. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: venha, seja ousado. Eu gostei dessa fé sua, Pedro. Como eu gostei. Isso, põe em prática essa fé. É essa fé que eu quero, Pedro. Venha, Pedro. Mas no meio do caminho, o que aconteceu com Pedro? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu o barco lá atrás e puf! Jesus pega na mão dele: ô homem de pouca fé, e leva Pedro de volta para o barco. Irmãos, como nós perdemos, porque nós não temos ousadia. Como nós perdemos, ficamos estáticos, parados no mesmo lugar. Poderíamos estar lá na frente na nossa caminhada espiritual, mas nós somos muito medrosos para fazer isso. Nós perdemos muito, sabe por quê? Porque nós não temos ousadia. Por mais absurdo que seja, coloque a sua questão diante de Deus. A menina sabia: se o meu Senhor estiver lá em Samaria, se Ele estiver lá, eu tenho certeza de que ele vai ser curado da lepra. Não titubeou. Olha que ousadia dessa menina. Aquele que crê em Deus precisa ter ousadia, irmão. Aquele que crê em Deus, ele conhece o Deus em quem crê. O nosso Deus, diante do qual estamos nessa noite cultuando e adorando, é aquele Deus que ouviu aquela confissão de fé daquela menina. É o Deus que curou Naamã, é o Deus que fez coisas inimagináveis e continua fazendo. Quantos Naamãs Deus tem curado hoje?
Então eu quero desafiar você, querido, e eu me incluo nesse desafio. Vamos pedir a Deus: Senhor, perdoa-nos, nós precisamos ser mais ousados nas nossas orações. Precisamos ter mais ousadia. Precisamos ter mais coragem. Precisamos entender que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Chegue diante de um enfermo, alguém que está doente, seja ousado. Você acha que isso é pecado? Não é pecado, não. Você acha que isso é coisa de irmão pentecostal? Não é. Chega perto daquele irmão que está enfermo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu sei que se tu quiseres, tu podes, cure esse irmão. Vá direto ao ponto. Às vezes nós ficamos rodeando, porque nós temos medo de falar aquilo que nós precisamos falar. E eu fico imaginando que Deus faz assim: isso, filho, isso mesmo, mais um pouquinho. Vai, meu filho, você vai conseguir ter aquela fé que eu quero ver em você. Vai. Aí nós simplesmente ficamos com medo. Aquele que crê em Deus conhece bem o Deus em quem crê. E eu aprendi uma última lição com essa menina, a última, e eu encerro a minha palavra. Em último lugar, aquele que crê em Deus deixa sua marca na vida de alguém. Meu Deus, eu fico imaginando Naamã voltando para a Síria curado. Eu fico imaginando o que aconteceu com Naamã, porque se você continuar lendo o texto, até no versículo 19, sabe o que vai acontecer com Naamã? Ele vai se converter. Ele vai mergulhar no Jordão, ele vai ser curado, e ele vai se converter. Ele se converte. Ele diz para Eliseu assim: Eliseu, eu vou levar um punhado de terra daqui, porque este teu servo nunca mais oferecerá sacrifícios a nenhum outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ele se converteu. E ele foi para a Síria convertido. Tudo por causa de uma menina que deixou uma grande marca naquela família. Que marca nós temos deixado na vida das pessoas? Sabe por quê? Porque ninguém aqui é um acidente biológico. Ninguém aqui é um acidente biológico. Eu não estou aqui simplesmente porque foi um estalo e eu nasci. Não. Deus me trouxe a esse mundo com um propósito. Ele trouxe você com um propósito. O propósito de Deus para nós é que nós vivamos para a glória dele e que nós deixemos nossa marca na vida de alguém. Que nós realmente sejamos usados por Deus para causar um impacto na vida de alguém. Naamã nunca mais foi o mesmo. Se os irmãos me permitem, eu não vou além do texto, mas eu imagino que daquele dia em diante, Naamã nunca mais foi o mesmo. E isso pode ter provocado uma revolução naquela família. Nós precisamos entender que nós estamos nesse mundo para deixar a nossa marca na vida de alguém. Qual é a marca que você tem deixado na vida de alguém? Existem algumas pessoas que passaram pela minha vida, e eu vou caminhar com essas pessoas no meu coração, enquanto eu viver nesse mundo, porque foram pessoas que me marcaram. Eu quero, com toda humildade, deixar a minha marca nesse mundo, de alguma maneira. Eu quero que Deus me use para fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero que Deus me use de alguma forma, mesmo com toda a imperfeição que eu tenho, eu quero que Deus me use para que o nome dele seja glorificado na vida de alguém. Qual é a marca que você tem deixado na vida das pessoas? Aquela menina deixou uma marca profunda naquela família. Não se sabe mais nada dela, não se fala mais dela, mas não precisa. A história dela foi contada e tem sido contada, atravessou os séculos. Eu tenho certeza que muitas vidas foram abençoadas pela história dessa menina, assim como nós aqui nessa noite. De certa forma, essa menina está marcando a nossa vida. Qual é a marca que você vai deixar na vida de alguém? Sabe de quem que eu me lembro quando eu falo sobre isso? Eu me lembro de Paulo e Silas, lá em Atos 16. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, e eles tinham
liberta uma menina que tinha um espírito imundo, e os magistrados ficaram enciumados. Aquela menina era uma fonte de ganho, denunciaram Paulo para os magistrados da cidade, eles mandaram bater em Paulo, bateram em Silas, açoitaram os dois, levaram os dois, colocaram nas mãos de um carcereiro. O carcereiro então colocou os pés deles no tronco, porque ele sabia da fuga miraculosa de cristãos. Então eu vou guardar esses dois até no dia seguinte, porque no dia seguinte eles vão ver o que é que vão fazer com eles. Colocaram os pés deles no tronco. Isso significa que eles não tinham conforto para deitar, para descansar, eles tinham que ficar só sentados. Mas aqueles dois, ao invés de reclamarem, ao invés de questionarem a Deus, aqueles dois começam a cantar hinos de louvor a Deus. O carcereiro estava presenciando tudo, porque existe aquele evangelho que você prega e existe aquele evangelho que você vive. Os dois podem impactar a vida de alguém. Ele olhando tudo aquilo, ele vendo a postura de Paulo, vendo a postura de Silas, comparando com certeza a postura dos dois com os demais presos, porque os demais presos só blasfemavam, praguejavam, mas Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Aquilo foi impactando o coração daquele carcereiro. Aí, meia-noite, Deus permite que venha um terremoto, todas as portas das celas, todas as celas se abriram, mas ninguém fugiu. O carcereiro ia se matar, porque ele tinha que responder por um preso, imagina por um monte de presos. Ele ia tirar a própria vida, Paulo sabia disso. Aí Paulo grita: olha, não faças nada com você, não faças mal nenhum com você. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Aí ele não aguentou. A marca foi tão profunda, mas foi tão profunda, que ele pula dentro do cárcere, pede luz e diz: senhores, eu não aguento mais, eu me rendo, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Marcas na vida das pessoas. Todos nós aqui temos pessoas que fazem parte dos nossos círculos de relacionamento. Todos nós temos amigos, amigas, pessoas com as quais nós nos relacionamos o tempo todo. Eu pergunto: que marcas você tem deixado nessa vida? Você tem impactado essa vida através do seu testemunho, como essa menina? Essa menina deixou uma marca profunda naquela família. Por isso, aquele que crê em Deus deixa a sua marca na vida de alguém. O desejo do meu coração, a minha oração, é que nós olhemos para nós mesmos e verifiquemos se nós possuímos ou não essas marcas, essas características. Então responda agora, não para mim, responda para você. Responda para você. Não precisa levantar a mão, não quero que você se identifique. E eu termino a minha palavra. Qual sentimento tem reinado no seu coração? Amor, ódio, vingança. Você está ressentido com algum irmão aqui da igreja, porque o irmão falou umas verdades para você e você não gostou? E você está torcendo para esse irmão quebrar a cara, porque é o que você quer no íntimo do seu coração, que esse irmão passe por alguma situação, porque ele foi capaz de afrontar você? Você tem alguém na sua família com quem você não tem se relacionado bem, simplesmente porque essa pessoa cobrou de você alguma coisa, e você naquele momento não teve resposta, e ao invés de humildemente reconhecer seu erro, você se fechou e está com o seu coração fechado, totalmente trancafiado para essa pessoa? Que tipo de sentimento você vai manter no seu coração? Ódio? Vingança? Ou você vai amar? Porque o amor é mais forte do que tudo. O amor é mais forte do que tudo. Então, que tipo de sentimento você tem ou você irá manter no seu coração? Segundo, você conhece o Deus no qual você crê? Então seja ousado. Você acha que Deus pode resolver esse problema na sua vida? Você acha que Deus pode resolver essa questão na sua vida? Seja ousado, coloque diante dele. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Não há impossíveis para Deus, seja ousado. Eu não sei se é da vontade dele,
mas que ele pode, seja ousado, irmão. Paulo estava pregando em Filipos e um demônio começou a atrapalhar os planos de Paulo e começou, de alguma forma, a interferir no ministério de Paulo, e Paulo olhou e disse: filho do diabo, você ficará cego por alguns instantes. E ele ficou. Que coisa interessante. Eu não estou dizendo que você vai sair por aí e vai dizer assim: fique cego. Fique cego. Me respeite, senão eu vou abrir a minha boca e vai cair fogo do céu e vai te queimar. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos olhar para o céu e perceber que quem está lá pode fazer tudo. E eu posso colocar diante dele com toda humildade, me submetendo à sua vontade, mas eu posso ser ousado no meu pedido. É isso que eu quero dizer para você. Saia dessa cartilha que você estabeleceu para você nas suas orações, aquela oração que é feita sempre da mesma maneira. Mude essa cartilha, seja ousado naquilo que você coloca diante de Deus. O que você quer do Senhor? Você tem certeza de que isso vai contribuir para o seu progresso espiritual? Isso vai contribuir para a glória de Deus? Fale com Deus. Aquela menina foi ousada, sim ou não? Vai lá que o profeta vai te curar, meu senhor. E a terceira coisa, qual é a marca que você quer deixar na vida das pessoas? Aquele que crê em Deus, deixa a sua marca. Eu quero deixar a marca na vida dos irmãos. Eu quero deixar a minha marca nessa igreja. Eu quero pastorear essa igreja com responsabilidade e zelo, porque se um dia a gente for para outro ministério, eu quero deixar a minha marca aqui. Eu quero que os irmãos sempre se lembrem de mim de forma positiva. Eu quero. É um desejo meu. Agora, eu vou ter que trabalhar para isso. Vamos orar? Eu quero que você faça essa oração comigo. Deus, obrigado pela tua palavra nessa noite. Ah, Deus, obrigado por essa menina. Ela nos ensinou tanto nessa noite, Senhor. Aprendemos tanto com ela. Que maravilha. Ó Deus, permita que nós tenhamos essas características. Deus, encha nosso coração de amor, de perdão, de graça, de tolerância. Retira do nosso coração o sentimento de vingança, de ódio, esse sentimento que não nos leva a nada. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te peço. Obrigado, Pai bendito, porque nós aprendemos tanto nessa noite. Santifica-nos, ó Deus. Permita que nós deixemos nossas marcas na vida das pessoas. Louvado e glorificado seja o teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor falou conosco. Somos crentes, ó Deus. Ajuda-nos a ter essas características para a tua glória. É minha oração em nome de Jesus. Amém.